As plantas se movimentam? Temos o costume de achar que os vegetais vivem em inércia. Porém, o que não sabemos é que existem diversos tipos de estímulos que podem acionar receptores que passam informações para a planta que as respondem. Essa movimentação pode dar origem a um crescimento diferencial, quando sua direção é determinada pelo estímulo, o tropismo, ou não, o nastismo. No tropismo existem 5 tipos principais. O fototropismo, quando o estímulo é gerado pela luz azul e seu movimento é determinado pelo mesmo, com o encurvamento do caule. Isso se dá pela desigualdade do crescimento do tecido entre os lados mais iluminado e menos iluminado. O gravitropismo, quando seu estímulo é a gravidade. Na raiz, tem como resultado um crescimento para baixo. Isso acontece quando a auxina sedimenta no lado inferior da raiz, inibindo o crescimento, fazendo com que o lado inferior se alongue mais, originando uma curvatura gravitrópica positiva. Tigmotropismo, estimulado pelo sedimento dos grãos de amido, fazendo com que uma folha ou caule novo tenha um movimento elíptico, provocando o enrolamento até o encontro de um suporte ou se lignificar. Hidrotropismo, estímulo pela água. Quando, por exemplo, uma semente é hidratada, sua raiz começa a crescer de modo gravitrópica positiva. Quimiotropismo é um estímulo químico quando, por exemplo, um tubo polínico se movimenta em direção ao saco embrionário. Bom, no natismo, onde a direção do estímulo não tem a ver com a direção do movimento, encontramos os seguintes tipos: epinastia e hiponastia. Epinastia é quando uma folha se curva para baixo, por um alongamento do lado superior em resposta a diversos estímulos, doenças ou alagamento, por exemplo. Hiponastia, quando a folha se curva para cima, quando as células do lado inferior se alongam mais, como por exemplo, evitando a perda da água. Hidronastia, quando algumas células buliformes perdem água, fazendo com que as folhas se fechem, evitando uma perda excessiva. Fotonastia, estímulo responsável pela luz que faz a flor se abrir. Exemplo, a Vitória régia. Esse movimento se dá pela variação de Turgot, como também na nictinastia, que ao ser estimulado pela ausência da luz, as folhas de determinadas plantas entram em posição de sono, se fechando para baixo ou para cima. Seismonastia, quando uma folha é estimulada por agentes externos, fazendo com que ela responda com o fechamento total de suas folhas. Tigmonastia, se dá por estímulos externos na parte onde encontra-se pelos, fazendo com que a folha se feche, como por exemplo a planta carnívora. O movimento é explicado novamente pela variação de Turgot.